Olá, vamos continuar o nosso capítulo 47, que eu parei na metade porque ele é grande, né? Vamos seguir? Todos protestaram contra ideias tão sinistras, e o Sr. Gardiner, após tranquilizá-la quanto à afeição que sentia por ela e pela sua família, disse que partiria para Londres no dia seguinte, a fim de prestar o auxílio devido ao Sr. Bennet nas tentativas para encontrar Lídia. Não se entregue a receios exagerados, acrescentou ele. Embora seja acertado uma pessoa preparar-se para o pior, não há motivo para considerar uma certeza. Ainda não passou uma semana que saíram de Brighton. Dentro de poucos dias deveremos receber notícias deles. Assim que chegar a Londres, vou encontrar seu marido e o levarei para a rua Grace Church. E aí combinaremos o que deve ser feito. Oh, meu querido irmão, replicou a senhora Bennet, é exatamente isso o que eu mais desejo. E quando chegar a Londres, faça tudo para encontrar minha filha, onde quer que ela esteja. E se eles não estiverem casados, faça com que se casem. Quanto ao enxoval, diga que não precisam esperar. Diga a Lídia que ela terá todo o dinheiro que quiser para comprá-lo depois de se casar. E, sobretudo, não deixe o Sr. Bennet brigar com o Sr. Wickham. Conte em que estado me viu, que estou terrivelmente assustada e tenho tremores por todo o corpo, horríveis dores e tantas palpitações que não posso descansar nem de dia nem de noite. E diga à minha querida Lídia que nada decida sobre as roupas até ter falado comigo, pois ela não conhece as melhores lojas. Oh, meu querido irmão, estou certa de que arranjará tudo. O Sr. Gardiner, embora lhe assegurasse que faria todos os esforços possíveis, não pôde deixar de lhe recomendar moderação, tanto nas suas esperanças como nos seus receios. E após a terem reconfortado até a hora do jantar, a deixaram entregue aos cuidados da governanta, que a servia na ausência das filhas. Embora o senhor e a senhora Gardiner acreditassem que não havia motivo para tal reclusão, preferiram não se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para se abster de dizer algo diante dos criados. Era preferível, portanto, que a governanta apenas, aquela em quem mais confiavam, ficasse sabendo de todas as suas mágoas e seus temores. Na sala de jantar, Mary e Kitty, que até aquele momento se tinham conservado nos seus respectivos quartos e não haviam ainda aparecido, juntaram-se finalmente ao resto da família. Uma vinha dos seus livros e a outra do toucador. Seus rostos, no entanto, aparentavam grande calma. Apenas Kitty parecia mais amuada do que o costume, mas não se sabia se seria por causa da perda da irmã ou da raiva que sentia por se ver envolvida no acontecimento. Quanto a Mary, o domínio sobre si mesma era perfeito, e com uma expressão muito séria, sussurrou a Elizabeth, pouco depois de se sentar à mesa. É um acontecimento deveras desagradável e provavelmente será muito comentado, mas nós devemos nos opor à maledicência e derramar sobre os nossos corações feridos o bálsamo do consolo fraternal. Em seguida, vendo que Elizabeth não estava disposta a responder, acrescentou: por mais infeliz que Lídia possa vir a ser, poderemos de tudo isso extrair uma útil lição.
que a perda da virtude numa mulher é irreversível, que um só passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim, que sua reputação não é menos frágil que sua beleza, e que uma mulher nunca será cautelosa demais com as pessoas do sexo oposto, especialmente com aquelas que não merecem a sua confiança. Elizabeth ergueu os olhos, atônita, mas sentia-se oprimida demais para responder. Mary, contudo, continuou consolando-se, extraindo máximas morais da infelicidade da irmã. Durante a tarde, as duas mais velhas conseguiram ficar meia hora sozinhas, e Elizabeth logo aproveitou a oportunidade para pedir a Jane que lhe contasse todos os pormenores do sucedido. Jane estava igualmente ansiosa por conversar com a irmã sobre o assunto. Começaram por lamentar as terríveis consequências daquele fato. Jane não podia afirmar que os prognósticos da irmã fossem de todo impossíveis. Em seguida, Elizabeth prosseguiu no assunto, dizendo: "Conte tudo o que ainda não sei. Dê-me outros detalhes. O que diz o coronel Foster? Certamente desconfiaram de alguma coisa antes da fuga. Terão visto os dois frequentemente juntos?" O coronel Foster confessou que muitas vezes desconfiara de que havia algo, ainda mais da parte de Lídia, mas que nunca nada se passou que lhe inspirasse alarme. "Tenho muita pena dele. Mostrou-se extremamente bom e atencioso. Logo veio até aqui para nos comunicar suas preocupações, mesmo antes de saber que eles não tinham ido para a Escócia. Os rumores que começaram a circular apressaram sua partida." E Danny estava convencido de que Wickham não pretendia casar. Sabia que planejavam fugir. O coronel Foster falou com Danny pessoalmente. Falou, mas ao ser interrogado pelo coronel, Danny negou saber qualquer coisa a respeito do plano deles. Não quis dar sua verdadeira opinião e não tornou a repetir que estava convencido de que os dois não se casariam. Por tudo isso, alimento certa esperança de que ele não tenha medido as palavras que anteriormente proferira. E até o coronel Foster chegar, nenhum de vocês suspeitou que eles não tivessem realmente casados? Como é que tal ideia nos poderia passar pela cabeça? Eu me senti um pouco temerosa quanto à felicidade de minha irmã com aquele casamento, pois sabia que o comportamento dele nem sempre fora dos melhores. O pai e a mãe nada sabiam a respeito dos antecedentes do rapaz e sentiam apenas que o casamento era imprudente. Kitty então confessou, triunfante, que sabia mais do que nós, pois Lídia, na sua última carta, deixara entrever suas intenções. Deu a entender que há muitas semanas já sabia que os dois estavam apaixonados. Mas sabia disso antes de eles partirem para Brighton? Não, creio que não. E o coronel Foster mostrou que desconfiava de Wickham. Ele conhece seu verdadeiro caráter? Ele não falou tão bem de Wickham como anteriormente o fizera. Disse que o considerava imprudente e extravagante. E desde que esse infeliz acontecimento teve lugar, soube-se que ele saiu de Meryton muito endividado. Mas espero que isso seja falso. Oh, Jane,
se não tivéssemos sido tão discretas, se tivéssemos dito o que sabíamos a respeito dele, nada disso teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, replicou Jane, mas não me parecia justo denunciar os erros passados de uma pessoa sem saber quais os seus sentimentos naquele momento. Agimos com a melhor das intenções. E o coronel Foster sabia os termos da carta de Lídia para sua mulher? Ele a trouxe consigo. Jane tirou então a carta do bolso e estendeu-a a Elizabeth. Seu conteúdo era o seguinte: minha querida Harriet, rirá quando souber que fugi, e eu não posso deixar de rir também ao pensar na sua surpresa, quando amanhã de manhã der pela minha falta. Vou para Gretna Green, e se não adivinha com quem, é uma tola. Só existe um homem no mundo que eu amo, e ele é um anjo. Nunca poderia ser feliz sem ele. Por isso não vejo mal em partir. Não é preciso escrever para Longbourn, a fim de comunicar minha partida, se não quiser, pois isso tornará apenas maior a surpresa quando eu mesma lhes escrever e assinar meu nome, Lydia Wickham. Há de ser uma boa piada. Quase não consigo escrever de tanto rir. Transmita minhas desculpas a Pratt por não poder cumprir minha palavra e dançar com ele hoje à noite. Diga que espero que ele me perdoe quando souber o motivo e que terei o maior prazer em dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos. Mandarei buscar minhas roupas quando chegar a Longbourn. Mas gostaria que dissesse a Sally para coser o enorme rasgão do meu vestido de musselina, antes de guardar tudo na mala. Até breve. Cumprimentos ao coronel Foster. Espero que bebam à nossa saúde, desejando-nos uma boa viagem. Tua amiga afetuosa, Lydia Bennet. Oh, que cabeça oca sua, Lídia! Exclamou Elizabeth, depois de ler a carta. Escrever uma carta dessas em tal momento, pelo menos mostra que suas intenções eram sérias. Não sei se ele depois a persuadiu a fazer outra coisa, mas pelo menos da parte dela, a infâmia não foi premeditada. Pobre papai, como ele não deve ter sofrido. Nunca vi ninguém tão abalado. Durante 10 minutos não conseguiu dizer palavra. A mãe adoeceu imediatamente e toda a casa ficou em alvoroço e confusão. Oh, Jane, exclamou Elizabeth, terá havido algum criado nesta casa que até o fim do dia não ficasse a par de toda a história? Não sei, mas espero que sim. Porém, numa ocasião como essa, é muito difícil ser discreta. Nossa mãe ficou histérica, e embora eu procurasse auxiliá-la da melhor maneira, creio que não fiz tanto quanto devia. Mas o horror do que poderia acontecer quase me privou do uso das minhas faculdades. Seus cuidados para com ela exigiram muito de você. Não parece tão bem de saúde. Gostaria de ter estado a seu lado. Teve de suportar tudo sozinha. Mary e Kitty mostraram-se muito prestativas, e estou certa de que fariam o possível para me ajudar. Mas achei que não convinha a nenhuma delas. Kitty é muito sensível e Mary estuda tanto que suas horas de repouso não devem ser interrompidas. Tia Phillips apareceu aqui na terça-feira
após a partida do papai e teve a bondade de ficar até quinta comigo. Seu auxílio foi precioso. Lady Lucas também tem sido muito delicada. Veio até aqui pelos seus próprios meios, na quarta de manhã, para nos acompanhar na nossa mágoa e oferecer seus serviços e os de qualquer uma das suas filhas, caso necessitássemos. Seria melhor que ela tivesse ficado em casa, exclamou Elizabeth. Talvez a intenção fosse boa, mas numa situação como esta, deve-se procurar os vizinhos o menos possível. Qualquer auxílio é impossível. As condolências são insuportáveis. Que elas se sintam vitoriosas de longe e se considerem satisfeitas. Elizabeth quis saber então quais os planos do pai para a recuperação de Lídia. Creio que ele tinha a intenção de ir a Epsom, local onde os dois mudaram de cavalos pela última vez. Seu principal objetivo era descobrir o número da diligência tomada por eles e que os trouxe de Clapham. Ele acabara de chegar de Londres e é possível que alguém tenha reparado neles. Não sei se o pai tem outros projetos em mente. Ele estava com tanta pressa em partir, tão inquieto e deprimido, que foi com grande dificuldade que lhe consegui extrair o que acabo de lhe dizer. Bom, ainda sem solução, não é? Temos que aguardar mais um pouco. Vamos esperar o próximo capítulo e ver se teremos novidades. Tá bom? Então, é isso. Até lá, então. Até o próximo vídeo, tá bom? Obrigada. Deixem seu like, por favor. Seu comentário, tá? Não esqueçam, é importante. Tá? Tchau. Obrigada.